Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar uma olhada então nos leilões de títulos públicos federais que aconteceram nos dias 11 e 13 de abril, semana passada, em que nós estamos aí vivendo uma, uma atmosfera de mais otimismo com a economia no Brasil. Um alívio no exterior, um alívio momentâneo na inflação. Eu ainda tenho um pouquinho de desconfiança com essa inflação, né? Porque afinal de contas, gato escaldado tem medo de água fria. Mas, enfim, o mercado tava otimista nessa semana aqui. Vamos ver como é que foram os leilões, pessoal. IPCA 28, Tesouro IPCA 28, com juros 1,5 milhão ofertados, 1,5 milhão comprados a 5,8. 5,8. Olha aí, pessoal. 5,8. Então, as taxas do IPCA principal 29 no Tesouro Direto estão muito próximas a isso. E 6 bilhões, né? O institucional compra. Compra tudo. Né? Legal, né? Então, às vezes a gente fica com dúvida, mas caiu agora e tal. Faz parte, pessoal. Não vai subir para sempre, não vai cair para sempre. A gente tem que sempre aportar e fazer aquele preço médio, aquela taxa média, e ir seguindo, e ir seguindo. Prazos mais longos, diferente de fevereiro, março também foi assim, como está sendo abril, não vendeu muito. Prazos mais longos não venderam muito. A gente chegou aí a menos de um terço no 40 e no 60. E em termos financeiros foi quase que trocado, né? 300 milhões de reais é quase que trocado para as cifras dos leilões. Nós temos uma questão, como a gente recebe esses dados consolidados, a gente não tem o quem comprou o quê, né? Isso é muito importante. A gente presume, né, algumas coisas. Claro, a gente sabe que são instituições financeiras grandes, formalizadas, com registro no BC, etc, etc, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei se quem comprou esse 2060 foi um fundo de pensão, ou foi um fundo de investimento multimercado, ou se foi a tesoureria de um Bradesco da vida, entende? E isso é que a gente não sabe. E por que eu estou falando essa questão? Porque eu acho que faz uma diferença. Que, por exemplo, nós vimos em fevereiro os institucionais comprando bastante PCA longo. Eu até fiz um vídeo especial sobre isso, enfatizando esse detalhe. Em março caíram essas vendas, e agora em abril a gente vê que elas não se recuperam. Então, eu começo a pensar o seguinte: não foi fundo de pensão lá em fevereiro que comprou esses prazos longos, assim, principalmente os 60. Eu acredito que não tenha sido, tá? Acredito que não tenha sido. E aí, como eles fizeram aquela compra mais pontual em fevereiro, fica a grande pergunta. Compraram bastante em fevereiro e depois tiraram o pé. Pode ser, pode ser que tenha um certo teor especulativo, tá? Isso é o que dá para pensar. Porque se fosse fundo de pensão, continuaria comprando volumes altos em março, em abril, e não está acontecendo com esses IPCAs muito longos, tá? Isso é só para os IPCAs muito longos, 40 e 60 que a gente está comentando, certo? Muito bem. Tesouro Selic também não vendeu muita coisa. Menos de 50% aqui no prazo de 29. Prazo de 26, que é o mais curto, está vendendo praticamente em todos os leilões. Toda semana está vendendo. E aqui, pessoal, eles estão fazendo a mesma coisa. Isso também é uma lição importante assim que a gente tira dos institucionais. Eles são muito pragmáticos, eles são muito reloginho, eles são muito oscila um pouquinho ali, uma semana compra um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, mas eles têm uma linha mestra. Então, em Tesouro Selic, qual é essa linha mestra? Eles compram a maior parte no prazo mais longo, sempre. E compram um pouco no prazo mais curto,
Em alguns anos aí no passado, o prazo mais curto micava, agora não acontece mais, eles estão comprando, mas é uma parte menor. Pré-fixado com juros. Aí nós tivemos aqui o prazo de 29, 500 mil papéis ofertados e 300 mil vendidos, foi 60%. E no prazo de 33, micou. 150 mil ofertados e nenhum comprado. Eu até vi um vídeo aí de uma casa de análise aí que eu não vou citar porque vai ficar chato, né? Porque eu vou apontar aí uma inconsistência deles. Então a gente não quer falar mal, mas eles deram uma deslizada na análise. Porque eles falaram que no leilão de títulos públicos de prefixados foi no dia 13. Depois a gente vai ver a lâmina dos prefixados de vencimento único. Tinha muito investidor estrangeiro entrando. Isso é outro detalhe que a gente não encontra, né, nesses papéis aqui, nessas informações do Tesouro Nacional. Eles não dizem se é investidor estrangeiro, se é investidor brasileiro. A gente tem informação sobre o investidor estrangeiro lá no relatório da Dívida Pública Federal, que é os não residentes, tá? Basicamente é isso. Até só para, né, não ficar assim sem a gente saber, eu vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, pessoal. Na página 13 do arquivo do relatório mensal, ainda é fevereiro, esse é o nosso problema. Nós temos aqui os não residentes, 10%. Não chega a isso. E é mais ou menos constante, né? Percebam aqui, não residentes, ó. Tá? Menos de 10%. Vejam como fundos de previdência são uma porção relevante, né, dos detentores da dívida pública brasileira, instituições financeiras em geral, aí tesouraria de banco, corretora, enfim, né? Fundos de investimento em geral, 24% também é bastante. E o próprio governo também investe na sua dívida. Olha que legal, né, pessoal? 4%. Tá, mas isso aqui eu só queria mostrar a posição dos estrangeiros, tá? É pequena, não é grande. E aí, essa aqui é a questão porque quando eu estava ouvindo essa casa de análise, o que eles disseram? Referente a este leilão aqui. Eles disseram que foi o Tesouro que tirou, que não permitiu a negociação, porque a taxa estava muito alta para o Tesouro. E isso faz sentido. Isso faz sentido. Mas se foi o Tesouro que tirou, a oferta deveria ser zero. Né? Ou a oferta deveria ser algo simbólico, como 15 mil papéis ou 50 mil papéis. Não que 150 mil não seja muito próximo do simbólico, até é. Mas ninguém comprou. Então foi o mercado que não quis comprar. Ó, quantidade comprada zero. Então eu acho que essa casa de análise pecou forte aí na análise, tá? Não vou citar aqui porque o objetivo não é falar mal de ninguém. Mas a gente tem que dar uma filtrada, né, pessoal? Tem que dar uma filtrada e ir na fonte do dado. Porque senão a gente acaba interpretando errado o movimento. Desculpe. Então, se a gente entende, e ele também estava falando que era investidor estrangeiro comprando dívida brasileira. Comprando. Só que eu não tenho aonde verificar isso com dado oficial. Ou o dado oficial que eu tenho me diz que é 10%, me diz que é pouco. E aí é um dado ainda atrasado. Então, pessoal, estou falando isso porque tem muita coisa na internet e às vezes a gente, né, acaba pegando uma informação que está errada. Tá? Muito bem. Então, o mercado micou no prazo 33. Não quis o prefixado 33. Olha aí, que é o que a gente tem no Tesouro. Mas a 12% comprou bem o 29%, comprou 60%. Prefixados de vencimento único. Nós temos abril do ano que vem a 12,79. 1 milhão de papéis ofertados e comprados. Volume é pequeno, né? 892 milhões de reais. Qual é a Selic implícita aqui, pessoal? 12,75. Demais prazos. Tesouro ofertou com vontade.
Então, realmente, não sei o que aconteceu aqui. Não, mas aqui tá fácil de entender. Foi o mercado que não quis comprar. Não foi, não foi o Tesouro que tirou a oferta porque a taxa estava muito alta, né? Porque o Tesouro ofertou com muita vontade os outros prazos. Então, por que não ia ofertar a, a 12 e alguma coisa ao pré-33? Claro que ofertou. O mercado que não quis comprar. E, bom, os outros prazos, olha aqui, ó, 7 milhões para 25 e 6 milhões para 26 de papéis ofertados e tudo comprado na volta 1. Vamos lá para o nosso gráfico, pessoal. Então tá aqui a nossa totalização. Então vamos ver se os institucionais foram consistentes nos seus aportes. Tá, antes, isso aqui é o dado que vem, tá? Aí eu faço a modificaçãozinha. 24 bilhões, foi um volume forte, na nossa opinião, um volume alto essa semana também. E nós temos 10 bilhões em prés, chega a 11 aí se a gente somar o pré-principal com o pré com juros. 5 bilhões em Selic, 8 bilhões em IPCA. Então, mesmo o mercado não comprando tanto os prazos longos, está comprando demais prazo curto e intermediário da curva, financeiramente. Mais até do que Selic. Eu acho que o grande detalhe dessa semana aqui que a gente pode tirar é esse volume financeiro diferente. E aqui eu posso dizer que foi opção do mercado, sim. Por quê? Porque olha aqui, o que saiu de Tesouro Selic? Muito pouco. 40% e 13%. Então, muito pouco. Saiu muito pouco. Olha aqui o que saiu de Tesouro IPCA, 100% no prazo de 28. Tá, os prazos longos também foi uma miserinha, mas qual é a ideia deles aqui? A ideia deles, claramente, na minha interpretação, tá muito claro isso, é se proteger da inflação. É. Porque não tem. Pois é, pessoal. A pessoa fica chateado com a gente aqui nos comentários, porque, assim, vocês já notaram que em todo lugar na internet que tu for procurar alguma coisa sobre finanças, eles estão dizendo praticamente que a inflação acabou e que tem que cortar o juro imediatamente, e é isso. É, uma, é, é assim, ó, é uma coisa que está tão repetida, né, que eu fico até chateado, constrangido aqui de falar que eu não penso assim. Eu não penso isso. Né? Eu não penso isso. Aquela inflação de 4,65 em 12 meses, aquilo ali tem um bias ali. A gente explicou com calma no vídeo, o pessoal só me atirou pedra. Tudo bem, é aí que tá. Eu não preciso ter a razão na análise da inflação, eu tenho que saber investir certo. Entendeu? Essa é a diferença. Esse é o enfoque do investidor. Eu tenho que saber investir certo. O que vai acontecer, pouco me importa. Tá? Agora, isso aqui é muito importante, pessoal. 8 bilhões em Tesouro IPCA e 5 em Tesouro Selic. Tá claro, tá muito claro. Não tenho o que argumentar aqui. Tá muito claro. Por quê? Porque eles deixaram, olha ali, pessoal, 13% e 40% do que foi ofertado. Eles podiam ter comprado muito mais Tesouro Selic e ter deixado o IPCA com juros na prateleira. Mas não, eles compraram muito mais Tesouro IPCA. Por que eu estou batendo tanto na tecla? Porque não é os ingleses falam muito, né? It's not my cup of tea. Não é o chá deles, entendeu? Quando não é a preferência. O que não é o chá dos institucionais? O Tesouro IPCA não é o chá dos institucionais. O cup of tea deles é prefixado. Continua sendo. Olha aqui, pessoal. Na alocação da semana, pré e pré-conjuros chega aí a 45%. Ganhou, é o tipo de título que eles mais investiram na semana, como vocês podem ver pelo gráfico. Mas o que chama a atenção justamente é que eles compram um título que, em geral, fica ali 20%, 25% da alocação deles, e o que me surpreende é que não é o fato só de comprar mais Tesouro IPCA, é de comprar mais Tesouro IPCA e não comprar Tesouro Selic, que foi um título
muito, muito, muito vendido nos meses anteriores. Então acho que temos que dar uma pensada, pessoal. Temos que dar uma pensada com esses dados aí. Por que, que o dinheiro está indo mais para Tesouro IPCA do que para Tesouro Selic? Será que todo mundo está acreditando nisso que está inundando a imprensa agora que a inflação acabou? Fica aí o convite para reflexão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.